Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Nesta aula do ciclo 3, na disciplina de História da Matemática e da Física, nós estamos falando sobre a Idade Moderna. E aí, sobre a Idade Moderna, nós temos então essa representação. Lembrando que nas aulas anteriores eu trouxe para vocês que a divisão das idades, dos tempos históricos na matemática e na física, segue a divisão da história da humanidade, né? Então a gente segue aí essa divisão histórica e esses tempos, que pode variar um pouco de autor para autor. Então, a Idade Moderna, ela é aí conhecida como um período histórico que aconteceu de 1453 a 1789, né, depois de Cristo. Logo em seguida, até os dias atuais, nós temos então a Idade Contemporânea. Então, a Idade Moderna, a gente tem alguns destaques de pensadores e de ideias que foram trazidas nesse período histórico, né? Entre eles, a gente tem Regiomontanos, que ele foi o elo da cultura herdada de Constantinopla e a cultura ocidental. Nós temos também aí um grande nome nessa época, que é Nicolau Copérnico, né? Ele traz aí a ideia do heliocentrismo, a obra com relação à trigonometria, que nos auxiliou muito no entendimento do cosmos, da cosmologia. Lucas de Pacioli, então a obra dele foi uma obra muito clara, muito pedagógica sobre a matemática. Lá o Homem Virtuviano, que você tem lá aquela imagem famosa, né, que já apareceu até em filmes aí, o Homem Vitruviano, ele vem dessa obra do Lucas Pacioli. O Chobray, não sei exatamente como se pronuncia, ele foi aí o gênio da observação. Ele que inspirou, nesse caso, Kepler e Newton, dentro dessa questão que envolve aí toda a parte nossa da mecânica, né, principalmente. Outros destaques da nossa idade moderna foi o Johannes Kepler, né, as três leis da mecânica celeste, a órbita dos planetas como sendo órbitas elípticas. Tivemos aí grande e famoso Galileu Galilei, o foco dele foi nos fatos reais e não na experiência em si, então ele interpretava o mundo através da geometria. E nós tivemos aí Isaac Newton e os dois grandes estudiosos aí do método, que foi Francis Bacon e o René Descartes, um que trabalhou com a questão do método indutivo e o Descartes com o método dedutivo, ou seja, para o Bacon, Francis Bacon, a experimentação era o mais importante. E já para René Descartes, não era pela experiência que a gente obtinha as coisas, era pela dedução. E Descartes foi responsável aí, então, por trazer essas ideias da geometria analítica, da álgebra. Então, foi a álgebra mais a geometria, né? Com as coordenadas cartesianas. Tudo isso aí grandes ideias também trabalhadas por Isaac Newton. Então, na Idade Moderna, nós tivemos a trigonometria antiga, trabalhada por Regiomontanos e Copérnico, as primeiras aritméticas por Wildman e Pacioli e Butel, soluções algébricas para as equações cúbicas e quárticas por Tartaglia, Cardano e Ferrari, as frações decimais por Steve, ou seja, a gente trabalha aí a relação de Steve, o impulso da ciência por Kepler, os logaritmos de Napier, que a gente estuda até hoje, a teoria dos números moderna, trazida aí por Fermat, a geometria analítica por Fermat e por René Descartes, o início da geometria projetiva por Pascal, a probabilidade matemática por Fermat e Pascal, e o cálculo, que aí o cálculo veio com Cavalieri, com Barrow, com Leibniz, com Newton, né? Foram várias influências significativas que foram trazidas para a gente a partir da Idade Moderna, né? A nossa atividade 2, que está em andamento, é uma atividade que vocês podem continuar fazendo grupos, né?
os mesmos grupos que vocês já criaram. Nós vamos continuar a alimentação do site baseado nesses dois períodos históricos que nós vimos na aula passada, que é a Idade Média, e agora a Idade Moderna. Vocês vão organizar o site ali e criar mais duas subpáginas. Então, nessas duas subpáginas, você vai acrescentar a Idade Média e a Idade Moderna. Traz um texto introdutório para cada época, tá? Escolhe dois físicos ou dois matemáticos que sejam destaque na idade Média e dois físicos ou dois matemáticos destaques na Idade Moderna, tá? Traz aí um resumo bibliográfico, uma foto e a contribuição dele para a área. Faz uma postagem de um vídeo do YouTube incorporado. Na primeira aula eu explico como que você faz para incorporar um material na subpágina relacionado à Idade Média e um relacionado à Idade Moderna. Aqui tem a nossa distribuição de pontos para cada uma dessas etapas. Você pode fazer isso separado no editor de textos e depois você vem e incorpora esse material no site. Copia ali e cola no site, tá certo? É isso, pessoal. Qualquer dúvida, eu fico à disposição de vocês aí para esclarecimento sobre essa atividade que está em andamento. Desejo a vocês aí uma excelente aula, uma excelente semana, bons estudos e contem comigo aí. Um abraço para vocês e até mais, gente.